Olá, está começando o podcast Comande Sua Vida. Eu sou Vanessa Sander, psicóloga consteladora, e meu objetivo aqui é abordar a psicologia de uma forma dinâmica, compartilhando conteúdos, reflexões, ferramentas que são úteis para os meus clientes e que podem ajudar você também nesse processo de amadurecimento. E se você gosta do conteúdo, lembra de deixar o seu like, avaliar o nosso canal e compartilhar com seus amigos. Os amigos que também estão buscando autoconhecimento e amadurecimento. E o tema de hoje é um guia completo de meditação. Então hoje a ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a prática de meditação e que vocês também, se tiverem dúvidas, quiserem comentar, lembrem sempre que é possível através do meu Instagram, @psicóloga_Vanessa_Sander, e vai ser muito divertida essa troca. Então, a meditação, como qualquer outra prática, ela é uma habilidade. Muitas vezes as pessoas que começam a meditar pensam que não são boas nisso. E esse pensamento vem por causa da sua incapacidade de talvez parar os seus pensamentos, concentrar-se na respiração ou sentar-se por longos períodos de tempo. Desanimados com o seu progresso e, portanto, não vendo resultados, acabam desistindo em breve. E é isso que eu quero propor hoje aqui, refletir sobre isso e por que não mudar isso. Então veja bem, a chave para manter qualquer hábito em sua vida é torná-lo também prazeroso. E às vezes isso é viável através da análise dos resultados. Pense num exercício físico que você faça, um novo hábito que você adotou na tua vida. Os primeiros dias são difíceis, porque cada movimento é difícil. Você não pode deixar de notar sua falta de força ou resistência, mas à medida que você avança, não apenas melhora, mas também vê a mudança subsequente em seu corpo. E isso te dá um gostinho do que é possível e você continua a ver mais mudanças. E com a meditação não é diferente. Então, portanto, o nosso objetivo com a meditação, com a prática de meditação, deve ser começar a obter seus benefícios o mais rápido possível. E se você começar a sentir paz interior, alegria após a prática, você ficará ansioso por isso em vez de fugir dela. Observe, não é esse que é o objetivo da prática da meditação. Mas às vezes a gente tem um objetivo através de um hábito, pode ajudar a gente a se conectar com ele com mais facilidade. Então, entendendo que a meditação ela pode sim trazer benefícios para você, para o seu corpo, para a sua mente, às vezes é bacana ter um objetivo, observar alguma coisa que ficou diferente depois dessa prática, e isso vai reforçando esse comportamento que é positivo. Eu decidi particularmente executar essa prática todos os dias porque eu queria trabalhar com muito mais consciência, queria trabalhar nas minhas memórias, e eu vi que a meditação seria um canal realmente para eu alcançar esse objetivo e ter mais congruência, mais consistência nas minhas ações, mais sabedoria. Mas as primeiras coisas que eu observei na minha rotina foram até relacionadas à minha relação com a minha filha, ter mais calma, permanecer mais consciente, mais conectada mesmo com a minha consciência durante o dia. E isso, eu não vou dizer que motivou eu a continuar, porque eu iria continuar de qualquer forma, mas isso ajudou a compreender a minha decisão e que ela foi uma decisão saudável, né? Então, ver o que é legal para vocês, sempre ajustem também para a realidade de vocês. Então, eu imagino que se você tirou um tempinho também para ouvir esse áudio aqui, respeite isso. E de que forma que a gente respeita isso? Priorizando na nossa agenda um espaço para manifestar esses movimentos novos que você está criando, nesse caso aqui a meditação, e colocar realmente na agenda aquele horário e ir adequando, e sentindo e se reajustando. E a ideia também é que a meditação ela trouxe para mim particularmente, né, me permitiu aí experimentar mais consciência do que jamais eu tinha experimentado antes na minha vida. Então, como eu falei, não é que esse seja o objetivo final,
No entanto, a gente às vezes saber de algumas coisas faz com que a gente tenha uma força a mais para implementar uma mudança, né? Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês, algumas maneiras pelas quais você pode se aprofundar a sua prática, para que ela também se torne menos desconfortável para você. A questão da coluna, né? É uma das coisas que geralmente as pessoas que me perguntam falam. Então, eu realmente procuro sempre sentar com a coluna reta, de forma que a minha coluna se apoie realmente no meu corpo, mas eu sempre projeto o meu quadril mais para trás e o bumbum também, para que realmente a minha coluna tenha uma base de sustentação. Então, isso ajuda eu a me manter confortável, relaxando os meus ombros, nem jogando eles para frente nem para trás, mas sempre reto. E se você preferir, que foi o que eu comecei fazendo a meditação sentada, né, em uma cadeira. E aí você pode ficar longe da borda, com os pés plantados no chão, as mãos também apoiadas nas coxas. E dessa forma, a sua postura também vai permitir um alinhamento aí, até energético, acredito, entre a mente e a consciência, e elas vão se seguindo também. Uma questão que eu observei também nesses últimos anos, eu falo na live, é sobre a nossa alimentação. Não é minha especialidade aqui, mas eu quero deixar uma leve provocação. Então, a comida que a gente ingere tem um impacto direto na nossa mente, no nosso corpo. Então, se possível, evite alimentos gordurosos, fritos e consuma sempre alimentos leves, fáceis de digerir e ricos em nutrientes, né? Outra coisa que eu aderi foi o jejum, e eu noto que ele também é de grande ajuda, e aí isso me ajudou até a descobrir que eu posso ir muito mais fundo quando toda a minha energia ela está disponível para meditação, ok? Outra questão são os pensamentos. Todo mundo sempre fala dos pensamentos. E então, o que eu faço, né? Deixo os pensamentos encontrarem o próprio caminho. O meu foco principal na meditação ainda é respiração, porque eu ainda observo que às vezes ela ainda não está bem fluida, e eu acho que a respiração ela é fundamental para a nossa vida. Então, em relação aos meus pensamentos, eu trabalho apenas para observar eles sem julgamento, sem certo e errado. Eu também não procuro categorizar meus pensamentos ou experiências em meditação. O meu professor Paulo Vieira, ele até comentou uma vez que a gente não deve também se apegar à experiência da meditação, mas sim considerar que cada dia é uma nova possibilidade, e isso não desqualifica a prática de meditação. E eu acho também relevante que de quebra trabalha o não apego, que eu também considero muito, muito relevante. Então, eu de repente tive uma sensação X ontem, hoje já não tive essa sensação. Todo dia é um dia novo e tudo cria e gera aprendizado. Mas, às vezes também a gente pode, eu pelo menos, aderir firmemente à prática da meditação, porque eu vi que ela me ajudava a trabalhar a metacognição. Eu desenvolvi essa habilidade muito mais rápido quando eu inseri a prática da meditação no meu dia a dia. E vamos supor assim, um sentimento como a raiva, né? Que também as pessoas trazem muita queixa a respeito da raiva. Então, eu quero superar a raiva na meditação. Eu já fiz isso, acredito que é viável, é bem terapêutico também. Então, como que eu pratico? Então, não é necessário você ficar afirmando os seus sentimentos, mas eu coloco uma intenção naquela meditação. Então, eu sei que eu estou entrando naquela meditação porque eu viso buscar resolução daquilo que eu estou vivendo. Então, às vezes acontece de eu precisar meditar mais de uma vez a respeito de um tema, não tem problema nenhum, não coloco ponto de vista sobre isso, mas eu apenas me coloco à disposição da verdade, com disposição a observar o que eu
né? Observar sem ego, sem apego e sem expectativas. Então, observar algo sem julgamentos permite a conexão com a consciência e um senso de unidade que nos leva a uma assertividade nas nossas ações. Então, o objetivo é também deixar aqui um pouco as nossas memórias, as nossas experiências, essas historinhas que a gente às vezes fica contando repetidamente sobre o que foi, sobre como deveria ter sido, ai, como eu passei, blá, 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 blá. Isso só reforça mais o teu senso de ego e não é o objetivo aqui com a meditação. Quando você se conecta com a verdade, você está disposto a olhar qualquer coisa. E, às vezes, olhar qualquer coisa inclui uma mudança drástica de comportamento. E tudo bem, eu talvez não saiba como implementar tudo isso de uma vez só, mas eu posso sim começar a implementar isso em pequenos passos, né? Então, eu acredito que a meditação também pode ser muito sobre isso, sobre essas crenças internas que nos mantêm às vezes limitado nas partes que a gente mais deseja mudar. Então, quando a gente usa a meditação como uma prática de soltar, né? Soltar, aí sim você consegue e vai trabalhando para construir algo novo e de valor, desenvolvendo cada vez mais a consciência, a conexão com a nossa essência, que em si é livre, tá? Mantras durante a meditação. Eu, na verdade, não costumo usar mantras na meditação, e nem meditação guiada, né? Mas eu permaneço atenta, como eu falei, sempre na respiração, no meu rosto. Então eu procuro manter um leve sorriso no meu rosto e aliviar, né, essa tensão que pode existir entre as sobrancelhas, mas sempre colocando um olhar nessa região das sobrancelhas, mantendo a minha cabeça levemente erguida, nem muito para cima, nem muito abaixo, exceto quando eu faço um movimento de reverência aos meus familiares e professores, mestres. Então, particularmente, eu gosto de agradecer a todas essas pessoas que me antecederam e também a todo o conhecimento que eu já pude ter acesso ao longo da minha vida. Então, vamos voltar na respiração, que eu acho que realmente esse é um dos temas bem relevantes dentro da prática de meditação. E quando você estiver distraído, concentre-se na respiração, traga a sua atenção para a região abaixo do plexo solar, expandindo a respiração, né? Tem gente que faz movimentos em 4 tempos. Eu gosto sempre de soltar essa região abaixo do plexo solar, bem, o máximo que eu conseguir. Quando solta a respiração, também esvazia o máximo que conseguir, volta e solta, né? Mas aí vai sempre trabalhando na tua percepção também, nas sensações que isso produz. Não tente controlar a sua respiração, apenas deixe o seu fluxo ser completamente natural. Tente sentir que a sua própria respiração está silenciosa, a respiração é o foco mais natural, e à medida que você se concentra na respiração por longos períodos de tempo, acaba que automaticamente ela se torna mais superficial e menos frequente. Então você começará a sentir a quietude no final de cada inspiração e expiração. E à medida que a mente fica mais calma, as ondas de pensamentos e emoções diminuem, e à medida que o corpo relaxa, ele precisa de cada vez menos oxigênio para sobreviver. Então, a simples técnica de se concentrar na respiração, ela pode por si só tirar todo o seu estresse e preocupações. E eu faço isso toda vez que me sinto distraída e me vejo indo cada vez mais fundo. Então, à medida que a sua atenção se afasta gentilmente, traga ela de volta. E com a prática, você começará a ficar mais consciente desse ponto, mesmo na vida diária. Tempo de meditação, né? O objetivo principal é desenvolver o hábito de tirar um tempo em uma determinada hora do dia para acalmar sua mente. Ao longo de um período de tempo, à medida que você se acostuma, sua mente automaticamente ficará mais calma,
nessa época para que você tenha uma sessão de meditação dinâmica. Eu medito todas as manhãs por volta das 5 da manhã. Minha segunda sessão de meditação, ela não é fixa e ela também muda de acordo com a minha programação ou conforme eu sinto uma tensão pelo corpo, só que ela acaba durando bem menos tempo, né? E aí sim eu entro num estado de meditação, mas eu coloco uma música também, 2 a 3 minutos costumam ser suficientes. Então, mesmo assim, a hora fixa da meditação matinal, ela prepara o meu cérebro para deixar de lado todas as preocupações, os desejos, pelo menos por esse tempo, e o resultado é que eu consigo uma meditação mais profunda. Quanto ao local de meditação, lembra, os nossos hábitos também são reforçados por gatilhos mentais, e quando você tem um horário e um local para a meditação, ao entrar naquele local, você automaticamente já sinaliza a sua mente. É tempo de meditar. E todas as outras preocupações estão fora dessa sala. Então, lembre-se de manter seu espaço sempre limpo e arrumado. Para mim, tudo flui melhor quando permaneço em um local organizado e arejado. Boa meditação para você. Eu espero que esse podcast seja útil. E se der um tempinho, lembra de compartilhar comigo a tua experiência, como é que tem sido aí essa prática de meditação na tua vida. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos. E se quiser, me conte o que achou enviando um direct para @psicóloga Vanessa Sander para maiores informações sobre sessões, cursos. Você pode acessar www.psicologavanessasander.com.br.